Estamos vivendo um período de guerra. A situação está delicada. Quais os impactos que podem causar isso ao Brasil, à comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos, ao cenário econômico, político e mundial e ao seu futuro que sonha em um dia ir para os Estados Unidos? O que pode causar essa retaliação, as consequências da guerra entre Israel e Irã, onde os Estados Unidos interveio no meio e também está participando dessa batalha? Bom, estamos vivendo dias difíceis, delicados no mundo inteiro. Por quê? Porque isso pode causar retaliações também ao Brasil e principalmente os brasileiros que moram nos Estados Unidos. Vamos fazer um apanhamento geral aí do que aconteceu nessa madrugada, nessa noite, e o que vem acontecendo ao longo desses dias da batalha entre Irã versus Israel, que o Donald Trump, através do seu poder bélico americano, entrou no meio, interviu, na verdade, nessa batalha ao lado de Israel contra o Irã. Algum tempo atrás, umas 3 semanas mais ou menos, começou essa guerra aí, esse ataque, onde Israel atacou alguns campos de batalhas, algumas bases militares do Irã. Por quê? Porque o Irã ele tem uma concentração muito grande de urânio, que é uma substância que fica debaixo da terra, que ela é feita para realizar e criar bombas atômicas. Isso pode devastar o mundo, a humanidade, em poucos segundos. E serve para fazer outras coisas também, algumas riquezas que o Irã tem. Ele tem também uma ponte que liga as principais entradas e saídas de petróleos para o mundo. Então é um país rico, tanto no armamento e tanto nas riquezas naturais, como petróleo, urânio, metais preciosos e dentre outros fatores aí. E ele tem uma certa briga com Israel já há muitos anos. Israel atacou apenas as suas bases militares. E a retaliação do Irã foi atacando lugares, cidades, onde tem pessoas inocentes que não sabem de nada ou que não têm culpa de nada. E agora, por último, o Irã atacou um hospital em Israel e destruiu praticamente quase todo o hospital, matando algumas pessoas e ferindo também muitas pessoas. E os Estados Unidos, através do Donald Trump, não gostou muito dessa história, dessa ideia, e avisou o Irã que se ele continuasse com essas graças, com esses ataques, os Estados Unidos iria entrar a favor de Israel com todo o seu armamento e poder bélico que tem. Foi dito e feito, foi o que aconteceu. Resultado dessa madrugada agora, que aconteceu hoje, tô gravando esse vídeo domingo, o Donald Trump, ele efetuou o ataque a 3 bases iranianas através de aviões, de drones e bombas e mísseis, que ele falou que obteve sucesso demais nesses 3 ataques, 3 bases iranianas que foram atingidas pelo armamento americano. Só que o presidente Donald Trump deu uma declaração falando que os Estados Unidos está mais do que preparado e que agora o valentão do Oriente Médio, que é o Irã, vai acalmar depois desse ataque. Só que, por outro lado, o Irã também se levantou e falou que vai ter retaliações. Não se sabe como, mas ele falou que vai se levantar e não vai deixar barato o que aconteceu. Ou seja, vai retaliar os Estados Unidos também não vai aceitar e vai ficar muito, muito bravo e vai levantar todo o seu poder juntamente com Israel para acabar com o Irã, para destruir ali aquela nação. E o que pode acontecer com o mundo, com o Brasil ou com quem vive nos Estados Unidos? Eu tenho certeza que o Irã vai se render e não vai ficar com essa gracinha de ser atacado e atacar, porque vai morrer muita gente nesse processo aí, até tudo isso acontecer. Então eu acredito que o Irã pode ser que retalhe, mas não
talvez não será por ataque. Ele não vai mandar bomba para os Estados Unidos, não vai atacar cidades ou matar pessoas. Pode ser de outra forma essa retaliação aí, entendeu? Mas o que eu vejo que pode acontecer é o seguinte: como o Irã ele tem uma riqueza muito grande em petróleo, que ele distribui petróleo para o mundo inteiro, isso pode, falando da economia do Brasil, encarecer a gasolina, o petróleo em geral, o gás. A economia pode dar uma desvalorizada no real e valorizar o dólar. Pode afetar também as bolsas de valores que podem cair. Toda a operação financeira, bolsa de valores, imóveis, tudo isso vai ser impactado com essa guerra. Porque se não chegar petróleo aqui, se não chegar gás, se não chegar álcool, gasolina, ou se chegar, vai ser muito mais caro e vai causar uma inflação no Brasil e vai movimentar o mundo. Preço de carne, preço de alimentos podem ser afetados quando há guerra. E nos Estados Unidos, na comunidade brasileira em que vive os brasileiros, nossos parentes, nossos amigos, a qual eu vivi lá por 7 anos. O que acontece quando há uma iminência de guerra ou uma iminência de ataque? Todo mundo para de fazer o que estava fazendo. Os empresários que estavam construindo, ou que estavam investindo, ou que estavam abrindo empresa, para. Por quê? Porque eles não sabem o que vai acontecer. Pode ser que aconteça realmente uma guerra, uma tragédia, que pare tudo. Vai fechar a fronteira, vai fechar negócios. E aí, com isso, com todo mundo parando, os trabalhos vão cair. Por quê? O empresário que está com a construção gigante para começar, ele vai parar, ele não vai iniciar enquanto não abaixar a poeira. E aí como é que ele vai contratar o funcionário? Como é que o imigrante trabalhador vai ganhar dinheiro para sustentar a sua família? É uma cadeia que vem lá de cima e afeta o imigrante que está lá correndo atrás buscando o seu ganha-pão no seu dia a dia, ganhando o seu dólar. E está uma situação tensa, porque a comunidade brasileira nos Estados Unidos também está com medo, está tensa. Por quê? Se o Irã resolver atacar os Estados Unidos, por mais que ele seja mais fraco que os Estados Unidos, pode destruir aquela nação. Se um ataque realmente de bomba chegar nos Estados Unidos, em um lugar estratégico e matar muitas pessoas ou atingir um hospital, então assim, a gente não sabe o que pode acontecer, as consequências. E aí, irmão, beleza? E o que tá por vir. Então é uma situação tensa, cara, que isso pode refletir no mundo inteiro. Vários países condenaram o ataque do Donald Trump ao Irã. França, aqueles países mais de esquerda condenaram a atitude do Trump em atacar e intervir nessa guerra aí. Já a Europa, ali Inglaterra, Israel, né, os países ali mais de direita, mais centralizado, elogiaram a atitude do Donald Trump. E cá entre nós, cara, os Estados Unidos é potência mundial. Por quê? Porque tem o seu armamento bélico, um dos maiores exércitos mais fortes do mundo, e por ter um presidente, um líder de uma nação. Qual que seria a atitude do Biden se realmente estivesse diante dessa situação? Será que ele ia ficar a favor do Irã, igual o presidente Lula é? O presidente Lula, ele condena o Israel e é a favor do Irã. Já pensou o que poderia acontecer? Então o Trump ele está a favor do Israel, condenando o Irã, está atacando, vai atacar, já enviou um navio enorme, gigante, para ser a base dos aviões que vão atacar, que vão estar ali de prontidão. E fora que os Estados Unidos, ele monitora em tempo real pela internet, por drones, por sistemas de inteligência artificial, por investigações, por tudo a base de urânio do Irã. Porque é uma base muito potente, muito forte, que se for usada ali como bomba nuclear, pode destruir toda a humanidade. Ah, Geraldo, mas é tão longe o Irã do Brasil?
Se explodir uma bomba nuclear lá, pode afetar o Brasil? É claro que pode, porque a bomba nuclear que eles fazem, porque o urânio fica debaixo da terra. E se explodir, meu amigo, é uma coisa que realmente coloca toda a humanidade, tudo que o ser humano construiu, por terra. Então, vamos orar para que tudo isso se resolva, para que tudo acabe bem, porque, cara, nesse mundo de hoje, com tanta tecnologia, o poder do ego ou o nojo de pessoas egoístas que não querem dar o braço a torcer, matando pessoas inocentes, tirando vidas de crianças por causa de ego, de poder, de terra ou de apenas mandar. Vamos construir pontes ao invés de construir muros. Porque nós não podemos ser nações amigas. Eu sei que lá no Oriente Médio lá, onde tem essas brigas e batalhas, já vem de antigamente, da época da Bíblia. E isso é bíblico. Israel é a nação prometida, é a terra prometida, é o povo de Deus. Irã, Iraque, Palestina são outra nação que lutava e pelejava contra o povo de Deus. Então a Bíblia, ela está acontecendo até hoje. A história que antes era apenas escrita, que foi escrita pela Bíblia, mas ela ainda não terminou, ela ainda não acabou. Ela continua os reflexos e as consequências de antigamente, do povo de Deus e das nações que pelejava, que lutava contra o povo de Israel, certo? Então vamos torcer, vamos orar para que Deus possa intervir nisso aí e que ninguém se machuque, que ninguém mais morra e que nós podemos viver em paz, em tranquilidade. E salve Israel, Deus abençoe a nação, o Brasil, os Estados Unidos e vamos para cima, deixa no comentário aqui o que você acha. E talvez não seja o momento para ir para os Estados Unidos agora, né? Vamos pensar, vamos refletir, vamos deixar a poeira baixar, que tudo vai ficar bem. Beleza? Se inscreva no canal para mais informações, tamo junto, beijo, tchau!